compor 7 metros de comprimento cada um. Inicialmente, Marco colocou os 2 tapetes de modo a encaixá-los exatamente sobre o piso de uma sala quadrada, conforme mostrado na figura. Item A. Qual é a área do piso da sala não coberta pelos tapetes? Nessa questão, então, nós temos esses 2 tapetes, esse tapete azul e esse tapete rosa. Eles foram colocados aqui sobrepostos a esse quarto quadrado aqui. E queremos saber a área do piso não coberto pelo tapete, ou seja, queremos saber a soma desses 4 retangulinhos aqui que a gente tem. Este e este. Calcular cada lado de um e depois somar pode ser um pouco mais dificultoso. Vamos então tentar achar um raciocínio um pouquinho melhor para isso. Bom, a gente sabe que cada um desses tapetes, conforme o enunciado diz, tem 7 metros de comprimento e 2 de largura. Então aqui é 7, aqui é 2. Agora, se aqui é 7 e no tapete azul aqui também é 7, sabemos que esse lado aqui tem que medir o mesmo que esse aqui. E nós sabemos também que esse outro lado aqui tem que medir o mesmo que esse aqui. Então, isso significa que esse quadrado, a área do quarto, corresponde a 7 vezes 7. Ou seja, 7 ao quadrado, que é 49, corresponderia à área total do quarto. Só que queremos a área não coberta pelos tapetes. Então, basta subtrair qualquer área coberta. Bom, a área foi coberta por 2 tapetes. Cada tapete é 2 por 7, então vamos subtrair a área dos 2 tapetes. Um tapete é 2 por 7, então é 2 vezes 7. Só que eu tenho 2 tapetes do 2 por 7, então vamos subtrair 2 vezes 7 vezes 2. Só que observe o seguinte, se eu faço essa conta aqui, subtraio isto aqui, eu estou subtraindo esta área em rosa aqui e a área em azul, só que eu tenho uma sobreposição dos 2 tapetes. Observe que nesse trecho aqui, os 2 tapetes estão sobrepostos, nesse quadradinho aqui que foi formado. Se eu simplesmente subtrair do 49 esta conta aqui, eu vou estar tirando esse quadrado que eu fiz aqui 2 vezes. E aí eu vou estar tirando a área a mais. Então, a área que esses 2 tapetes ocupam corresponde à soma das áreas dos 2, tirado a área da sobreposição. Vamos subtrair, então, a área dessa sobreposição aqui. E como calculamos a área dela? Veja que esse segmento aqui corresponde a esse, porque são paralelos. Então, aqui mede 2. E da mesma forma, como aqui o comprimento desse tapete é 2, aqui também é 2. Logo, isto aqui é um quadrado 2 por 2 e sua área é 2 ao quadrado. Assim, a área pedida corresponde a resolver essa expressão numérica aqui. Ficamos com 49 menos 2 vezes 7 vezes 2 é 4 vezes 7, que é 28. 2 ao quadrado é 4, 28 menos 4. Isso aqui fica 49 menos 24, que corresponde a 25. Portanto, isso significa que a área do piso da sala não coberta pelos tapetes é de 25 metros quadrados. Agora, Marco resolveu tirar os tapetes dessa sala e colocá-los em um quarto retangular, conforme indicado na figura. A linha tracejada é uma diagonal comum a ambos os tapetes. Todos os vértices dos tapetes estão sob o contorno do piso. Então ele obteve essa nova configuração aqui nesse outro quarto retangular. Item B. Qual que é a área do piso do quarto? Agora nós queremos saber a área total do piso do quarto. Para isso, vamos fazer a mesma coisa. Como isso aqui é um retângulo, vamos tentar descobrir o valor desse segmento aqui, valor desse aqui, e simplesmente multiplicarmos os lados. Agora, observe que esse segmento aqui é paralelo a esta diagonal aqui. Logo, se eu calcular o valor dessa diagonal, eu vou conseguir calcular esse lado aqui. Vamos começar por ele. Agora, veja que isso aqui é o tapete. Sabemos que esse pedaço aqui mede 2 e que esse outro pedaço aqui mede 7. Então, como ele é um retângulo, isso aqui é um ângulo reto de 90 graus. Então, isso aqui é um triângulo retângulo e esse segmento em preto que eu quero calcular é justamente a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui que eu desenhei. Assim, para nós calcularmos o valor dessa diagonal,
e dessa medida do retângulo, consequentemente, basta realizar aqui o teorema de Pitágoras. Chamando essa medida aqui de x, vamos fazer o seguinte, ó, x ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, corresponde à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto corresponde a 2, então é 2 ao quadrado. O outro cateto corresponde a 7, 7 ao quadrado. Realizando a conta aqui, então x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado é 4, 7 ao quadrado 49. Vou passar a raiz aqui, então a gente concluiu o quê? Que x é igual à raiz quadrada de 49 mais 4, que é 53. Ok, x é a raiz quadrada de 53. Descobrimos um lado aqui, estamos em meio caminho andado. Basta agora a gente descobrir o valor do outro comprimento. Agora, veja aqui, esse comprimento aqui, eu posso dividir aqui no meio por essa diagonal, corresponde a 2 vezes a altura desses triângulos aqui, ó. Se eu fizer a altura desse triângulo aqui, esta altura tem o mesmo comprimento desse pedaço aqui. E da mesma forma, a altura aqui tem o mesmo comprimento daqui. E aí esses dois triângulos, obviamente, como isso aqui é um retângulo e isso é uma diagonal, eles são dois triângulos congruentes. Aqui também mede 2, aqui mede 7. Logo, esse segmento aqui é 2 vezes a altura desse triângulo aqui. Como vamos calcular a altura desse triângulo aqui? A gente pode usar o argumento de área, né? Porque o que acontece, ó? Qual que é a área desse triângulo aqui? A área desse triângulo corresponde à metade da área desse tapete azul. A área do tapete azul, a gente sabe que é 7 vezes 2. Metade da área do tapete azul é 7 vezes 2 dividido por 2, que é 7. Isso significa que a área desse triângulo aqui é 7. Só que 7 também é a medida da área da base vezes a altura dividido por 2. Mas a base a gente sabe que é x. X é a raiz de 53. Então, é a base, raiz quadrada de 53, vezes a altura, que eu quero descobrir, eu vou chamar de h, vezes a altura h, tudo isso dividido por 2. Logo, nós descobrimos o quê? Isolando h. h é igual, passa o 2 multiplicando, 7 vezes 2, 14. O raiz de 53 está multiplicando h, vai passar dividindo h. Raiz de 53 divide. Logo, a altura h, que é esse pedacinho aqui, corresponde a 14 dividido por raiz quadrada de 53. Esse comprimento todo aqui é 2 vezes h. Então, esse comprimento todo aqui corresponde a 2 vezes isso, que é 14 vezes 2, 28, dividido por raiz quadrada de 53. Moral da história, concluímos que isto aqui é 28 dividido por raiz quadrada de 53. E antes de se preocupar de racionalizar essa fração feia aqui e tudo, nós vamos atentar ao que nós queremos. Queremos a área do piso. Ora, se nós descobrirmos os dois comprimentos, a área do piso, que é a área desse retângulo, é simplesmente multiplicar esses dois comprimentos. Então, qual que vai ser a área? Vai ser raiz quadrada de 53, que é esse segmento aqui, essa medida desse segmento, vezes esse segmento aqui, que mede quanto? Mede 28 dividido por raiz quadrada de 53. E aí, para nossa sorte, magicamente a raiz quadrada de 53 vai cortar aqui com aqui. E o resultado final que sobrou foi o quê? 28. Logo, concluímos que a área total do piso do quarto, nesse caso, é de 28 metros quadrados. Item C. Explique por que a área do piso do quarto não coberta pelos tapetes é igual à área da sobreposição dos tapetes. Nessa situação aqui, a sobreposição dos tapetes vai corresponder a esse losango aqui que está sendo destacado. E nós queremos provar que esta área desse losango aqui corresponde à mesma área de todos os pedacinhos daqui que não estão cobertos pelos tapetes. Como que nós fazemos para fazer o cálculo das respectivas áreas? Nos itens anteriores, no item A, por exemplo, o que nós fizemos para calcular a área do piso não coberta pelo tapete? Bom, a área total do piso, a gente reparou, que eu vou chamar de A, a área total do piso, a gente reparou no item A que era o quê? Era a soma das áreas dos tapetes menos a área da sobreposição, não é? Então vamos fazer a mesma fórmula.
a área total menos a área da sobreposição dos tapetes corresponde à área que não foi coberta. Então, a gente sabe que a área total menos a área de sobreposição dos tapetes, qual que é a área da sobreposição? A área da sobreposição é a soma das áreas dos tapetes, que eu vou indicar de S, menos a área que está sobreposta, que é esse parte em amarelo aqui, que eu vou indicar de AS, área sobreposta. Isso aqui corresponde à área não coberta. Então eu vou indicar NC como sendo a área não coberta. Nós queremos provar que a área do piso não coberta, que é esta aqui, é igual à área de sobreposição, que esses dois valores são iguais. O que a gente sabe do item anterior? Do item B, a gente calculou que a área do piso é 28 metros quadrados. Então a área total do piso, a área total é esta aqui, vai ser 28 metros quadrados. A área da sobreposição aqui vai ser exatamente 14. Então esse pedaço aqui, que é essa área que está ocupada pelos dois tapetes, vai ser 14. Isso significa que essa área aqui que não foi coberta também corresponde a 14, porque fica 28 menos 14. Logo, que nós acabamos de descobrir que esse NC, que é a área não coberta, é 14. Queremos provar que ela é igual à área da sobreposição. Mas qual que é a área da sobreposição? É a área S, a S. A gente sabe que S é a soma das áreas dos dois tapetes, que é 28. Então a gente sabe que S corresponde a 28. A gente quer saber quanto é AS. Só que eu sei que S menos AS vai dar 14, porque a gente viu no item anterior que essa área de sobreposição é 14. Logo, 28 menos esse valor é 14, isso significa que o AS vale 14. Logo, a gente concluiu que a área que está sobreposta, que é a área desse losango aqui, é 14, a área não coberta é 14, e obviamente esses dois valores são os mesmos. E isto prova que a área do piso do quarto não coberta pelos tapetes é igual à área da sobreposição dos tapetes, o que finaliza a questão. Os números de 1 a 9 são distribuídos ao acaso e sem repetição nas casas do quadriculado desenhado na lousa ao lado. Item A. Qual é a probabilidade de que a casa central seja preenchida com um número ímpar? Então, nesse caso, nós queremos saber de todas as possibilidades de preencher esse quadriculado com números de 1 a 9, quais são aquelas nas quais o número que está aqui no centro vai ser justamente um número ímpar. Para fazer esse cálculo, vamos tentar entender primeiro quantos são os números pares e ímpares que temos nesse caso. Bom, nós sabemos que para calcular a probabilidade de evento, precisamos calcular o total de casos possíveis e fazer o total de casos favoráveis sobre o total de casos possíveis. Né? Essa vai ser a probabilidade do evento que eu estou querendo. Nesse caso, então, vamos calcular inicialmente quantos casos são possíveis, ou seja, quantas são as formas que podemos colocar os números de 1 a 9 nesse quadriculado. Ora, vou começar aqui de cima. Com essa primeira casa aqui, eu posso escolher qualquer número de 1 a 9 para colocar nela. Então, nessa primeira casa aqui, eu vou ter 9 opções. Na segunda casa aqui, eu vou ter 8 opções, porque eu posso colocar todos os números de 1 a 9, com exceção do número que eu coloquei aqui. Nessa terceira casa aqui, eu posso colocar todos os números de 1 a 9, com exceção do que eu coloquei aqui e do que eu coloquei aqui. Então, vão sobrar 7 números. E assim por diante. Como a escolha que eu coloco num número não influencia as escolhas que eu posso ter no outro, então o total de possibilidades de distribuir os números de 1 a 9 nesse quadriculado vai corresponder ao produto de 9, que é o número de possibilidades dessa primeira casa aqui, vezes 8, que é o da segunda, e assim por diante, até chegar na última casa aqui, que só vai ter uma possibilidade, vezes 1. Isso aqui é o produto dos números de 1 até 9, que é conhecido como 9 fatorial. Então sabemos que o total de possibilidades para preencher o quadriculado é 9 fatorial. Vamos agora
calcular a quantidade de casos favoráveis. O que são os casos favoráveis? Os casos nos quais a casa central é preenchida com um número ímpar. Bom, quantas opções eu tenho aqui? De 1 a 9, os números ímpares possíveis são 1, 3, 5, 7 e 9. Eu tenho, portanto, 5 possibilidades aqui. Eu posso colocar aqui 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, eu tenho que escolher um desses 5 números para poder ter essa questão da casa central ser um número ímpar. E os outros números que sobraram aqui, as outras 8 casas, pode ser qualquer número, não importa que número que é, o que importa é que aqui sejam dos 5 números ímpares. Então, nessa outra casa eu vou ter 8 possibilidades, nessa aqui eu vou ter 7, nessa eu vou ter 6, 5, assim por diante. Então, quantas possibilidades de quadriculados cuja casa central tem um número ímpar? Vai ser o total de escolhas que eu posso fazer na casa central, que é 5, vezes as escolhas das demais casas, que são 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, até vezes 1, que é 8 fatorial. Então, qual que é a probabilidade pedida? A probabilidade vai ser o número de casos favoráveis, são os quadriculados cuja casa central é preenchida com número ímpar, que é 5 vezes 8 fatorial, dividido pelo total de casos de preenchimento, que é 9 fatorial. Então, é só fazer essa conta aqui. Bom, nós sabemos que 9 fatorial é o mesmo que escrever 9 vezes 8 fatorial. Então, isso aqui é equivalente a escrever 5 vezes 8 fatorial, dividido por 9 vezes 8 fatorial, corta 8 fatorial com 8 fatorial, portanto, a resposta é 5 nonos. Esta é a probabilidade para o item A. Item B. Qual é a probabilidade de que o quadriculado tenha uma coluna preenchida apenas com os números pares? Veja, agora a questão está relacionada não a apenas uma casinha específica, mas sim a uma coluna inteira. Então, vamos fixar uma coluna inicialmente, sei lá, essa primeira coluna aqui, e trabalhar com ela. O que quer dizer isso? Vamos supor que nessa coluna tem apenas números pares. Vamos usar o mesmo raciocínio adotado anteriormente. Queremos saber calcular a probabilidade, nós vamos dividir o total de casos que são favoráveis, ou seja, o total de possibilidades de quadriculados, tais que pelo menos uma coluna tem só pares, e dividir pelo total de casos. Do item anterior, já descobrimos que o total de casos é 9 fatorial. Então a gente já sabe que 9 fatorial é o total de possibilidades de preencher o quadriculado. Agora, vamos saber quantas possibilidades tem uma coluna com números pares. Bom, eu tenho no total 4 números pares. Eu posso colocar o 2, o 4, o 6 ou o 8. Assim, para preencher essa coluna aqui que eu coloquei em vermelho apenas com números pares, eu tenho 4 opções para escolher nesse primeiro quadrado aqui. Aí vão sobrar 3 opções, que não pode ser o que está aqui. E aqui vão sobrar 2 opções, porque não pode ser o par nem que está aqui, nem que está aqui. Então, qual é o total de possibilidades que eu posso colocar 3 números pares aqui? Vai ser, então, 4 vezes 3 vezes 2. Isso aqui corresponde a 4 fatorial, porque se eu multiplicar por 1, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? 4 fatorial. E as demais casas? Bom, essas outras 6 casas aqui, dane-se o número que eu coloquei, qualquer número serve. Então vão sobrar 6 números para colocar aqui, 5 para colocar aqui, 4 para colocar aqui, 3 para colocar aqui, 2 para colocar aqui e 1 para colocar aqui. Ou seja, fixados 3 pares dessa coluna, o resto tanto faz. Então, para essa coluna aqui, o total de quadriculados, tais que essa primeira coluna só tem par, vai ser 4 fatorial, que são os valores desta primeira coluna aqui, vezes 6 fatorial, que são os números que sobraram nessa coluna aqui. Agora, observe que isso aqui é a quantidade de possibilidades, tais que a primeira coluna só tem pares. Só que eu podia pensar na segunda coluna ou na terceira coluna, porque eu tenho 3 colunas.
Então, o total de casos favoráveis para mim vai ser 3 vezes esse valor aqui. Portanto, no caso, a nossa probabilidade é o total de casos favoráveis, que é 3 vezes 4 fatorial vezes 6 fatorial, tudo isso dividido pelo total de possibilidades, que é 9 fatorial. Então, prosseguindo igual ao item anterior, esse cálculo vai ficar o quê? Temos aqui que o 9 fatorial corresponde a fazer 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Então aqui vai ficar o 6 fatorial, que eu estou quebrando assim justamente para poder cortar ele. O 4 fatorial, a gente sabe aqui de cima que é 4 vezes 3 vezes 2. E aqui sobrou vezes 3. Então agora vamos fazer os cortes aqui. 6 fatorial eu corto com 6 fatorial. E aí eu posso fazer umas simplificações aqui. Ó. 3 vezes 3 é 9. Então eu posso dividir aqui. Ó. 3 vezes 3 corta com 9. E aqui sobrou, ó, 2 vezes 4 é 8. E aqui eu tenho 8, então eu posso cortar esse 2 vezes 4 com esse 8. Sobrou o quê? Ó? Todo mundo foi cortado aqui, mas sobrou aqui em cima, não sobrou ninguém, aqui sobrou 7.